Vamos dar continuidade à formação do CITIVA, ou como o doutor Fernando acabou de dizer, entrega das declarações. E como essencialmente, para reforçar mais uma vez aquilo que o doutor Fernando acabou de dizer, relacionado com e-fatura. Seria bom que os contribuintes, depois de comunicar os ficheiros ou no e-fatura, acompanhassem o estado dos seus ficheiros no e-fatura até a sua última fase de análise, para ver se está com a fatura 100%. Só assim, o CITIVA poderá gerar declarações do e-fatura e declaração do IVA. Então, vamos ao nosso assunto de hoje, que é a entrega das declarações no CITIVA. Antes de falar da entrega da declaração, vou falar primeiramente do artigo do IVA que fala de respeito à entrega das declarações. No artigo 29, ou seja, 29 do IVA, fala de entrega de obrigações do sujeito passivo. Sujeito passivo residente. No artigo 29, número 1, a linha C, diz que é entregar mensalmente uma declaração relativa às operações efetuadas no exercício da sua atividade no decurso do mês precedente. E no artigo 37 diz também que a declaração é feita, é periódica e é uma obrigação do sujeito passivo enviar esta declaração periódica como prevista no número C, no artigo que eu referi anteriormente, e esta declaração periódica é para ser entregue mais tardar até o último dia do mês seguinte. Ou seja, como exemplo, declaração do mês de abril, tem todo esse mês, ou seja, até 31 de maio para ser entregue. Se for entregue depois do prazo estabelecido pela lei, começa a cair em penalidade, ou seja, juros e multas. Ok, para proceder com a entrega da declaração, o contribuinte, ou seja, o sujeito passivo ou representante legal, estando já dentro possível, vai para o menu entrega das declarações, clicando neste menu abre a opção para proceder com a entrega das declarações. Ok, então mostra-nos essa tela, onde temos aqui a entrega da declaração, o nível do sujeito passivo, o seu respectivo nome. Temos aqui o campo de obrigação. A obrigação está a referir ao imposto, nesse caso do IVA. O período da declaração, todos esses campos aqui em cima, onde está a obrigação, período, data, dia, até e estado. Esse é campo para fazer pesquisa, porque com o tempo a janela ia ficar um rolo de período, vários períodos. Então, se quiseres fazer pesquisa de uma determinada obrigação, ou período, ou intervalo de data, ou estado da obrigação, podemos fazer pesquisa a partir daqui. Então, temos aqui o botão pesquisar. Se queremos ver, consultar as declarações por entregar. Antes disso, temos aqui cores vermelha, verde e azul. A situação, ou seja, a declaração que está no estado com cor vermelha são declarações por apresentar, os períodos que têm as declarações por apresentar. E a cor verde são já declarações apresentadas e cor azul são declarações já apresentadas e processadas na conta corrente, que é a etapa seguinte. Depois da apresentação da declaração, falaremos de conta corrente. Então, temos aqui o estado das declarações, o imposto, o período das declarações, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, data de vencimento de cada declaração, ou seja, de cada período da declaração. Por exemplo, declaração de dezembro tem que ser entregue mais tardar até 31 de janeiro, ou seja, mais tardar até o último mês do dia seguinte, de fevereiro, ou seja, de janeiro, mais tardar até o último dia do mês de fevereiro, assim sucessivamente. Se as declarações forem apresentadas após a data de vencimento, incorrerá já a multas ou juros, dependendo da situação. Ok, então, continuando com a apresentação, temos aqui ao lado vários botões, quer dizer que essas declarações que estão com cor azul já são declarações apresentadas, são testes que nós já fizemos aqui prévio, um teste prévio, mas depois vamos apresentar uma situação, um caso aqui prático, como apresentar uma declaração
da fatura. Então, temos aqui estes botões. Para os meses ou para mês que uma declaração não está apresentada, só aparece esse botãozinho aqui. O botão verde aí com seta que diz que é entrega de F2110. F2110 é o formulário de declaração do e-fatura. F de formulário, 2110 é o código do formulário. Se em vez de falar de declaração de e-fatura, podemos falar também por código. Então, é clicando neste botãozinho verde, abre-nos uma tela aí onde diz F2110 documentos do e-fatura. É por isso que informações do e-fatura tem que estar sempre atualizadas. Caso contrário, se não tiver informação do e-fatura atualizada, o contribuinte não terá como fazer entrega desta declaração do e-fatura. Ok, então na primeira etapa temos declaração do período e na segunda etapa temos declaração informativa de documentos do e-fatura. Na declaração do período, NIF do sujeito passivo ou da empresa, o respectivo nome, e aqui temos tipo de declaração. No tipo da declaração temos declaração original, declaração sem operações no período, declaração de cessação de atividade e, por último, declaração substitutiva. Declaração original é a primeira declaração que o contribuinte está a fazer entrega. Aqui é o mês correspondente, ou seja, o mês da declaração. E neste campo, temos o número da declaração. Como é que é composto o número da declaração? O número da declaração é composto da seguinte forma. Nos primeiros números é a série da declaração, como nós vimos no início, série. Este número que estamos a ver aí é a série da declaração. E os últimos números é o número da declaração, é o número que o sistema atribui automaticamente para cada declaração. Ok? Aqui é só se uma declaração, mesmo se num determinado período o contribuinte não efetuou nenhuma venda ou não efetuou nenhuma compra, obrigatoriamente tem que apresentar uma declaração. Tá? Para tal, vem para esta opção de sem operações no período. Ficando na operação, segue normalmente, dizer que não houve nenhuma operação no período, é obrigado a apresentar a declaração sem operação no período. Como o colega que apresentou anteriormente falou aí de cessão de atividade, caso o contribuinte não pretenda mais exercer atividade ou por um motivo ou outro está a cessar a sua atividade, então, mesmo assim, é obrigado a apresentar uma declaração de cessação de atividade. E, por último, o contribuinte também pode substituir uma declaração já apresentada. Ele apresentou uma declaração, mas depois constatou que, por algum motivo ou outro, uma venda ou uma coisa que ficou de fora, ele quer substituir a declaração, tem opção para tal, para substituir a tal declaração. Então, continuando com a apresentação, tendo falado de todos os campos, vamos à etapa seguinte, ou seja, declaração informativa de documentos do e-fatura. Aí vamos, aqui é somente para consultar as informações carregadas do e-fatura. A partir deste campo, consultar a transmissão de bens e prestação de serviços. Aí o contribuinte vai consultar toda a informação que ele comunicou no e-fatura. Todas as vendas ou prestação de serviços comunicadas no e-fatura, bem como consultar as suas compras. As compras é como que é feita a consulta das compras. A informação de compra apareceu, então, seu fornecedor, ou seja, a quem ele adquiriu. Vocês têm que comunicar essas compras que ele fez. Para tal, no ato das suas compras, ele tem que dar ao seu fornecedor o seu NIF, de forma que o seu fornecedor tenha informação para comunicar as suas compras. É clicando em consultar. Então, dando a informação que vem do e-fatura. Informações extraídas do e-fatura diz que esse contribuinte teve uma venda nesse montante. Isso mesmo só para consulta, não se pode fazer alterar mais nada aqui. Isso mesmo informações que vêm do e-fatura. Isso é para lá das transmissões de bens ou prestação de serviços. Mesmo que pode acontecer também para lá das compras, pode consultar suas compras. Mas para tal, no ato das suas compras, como para a reforçar, ele tem que dar ao seu fornecedor o seu NIF, de forma que assim que o fornecedor comunicar a venda do fornecedor e com o NIF nas suas vendas, o NIF faz com que as vendas dele, as compras dele caiam do lado dele, apareçam do lado dele.
Ok, continuando, aqui embaixo temos aqui uma questão, onde diz, o valor das vendas é superior? O que dessa questão? É assim, às vezes um contribuinte comunicou as vendas, mas depois constatou que no seu registro contabilístico, as vendas que ele comunicou na fatura não é coincide, ou seja, não é igual com o que ele tem no seu registro contabilístico. Caso aquilo que ele comunicou é inferior àquilo que ele tem registro na contabilidade, ele pode dizer que sim, as vendas que ele comunicou na fatura é inferior àquilo que ele tem na sua contabilidade. Pode, de forma de antecipar a entrega da declaração, ele pode dizer que sim, clicando na opção sim. Aqui temos um outro campo que abriu a dizer lugar de operações. Imaginemos um contribuinte, por acontecer a situação que o contribuinte tem sua atividade aqui em Santo Tomé, Santo Tomé e Príncipe. Então, para essa situação, o contribuinte tem suas operações em dois lugares, em Santo Tomé e Príncipe, ele clica na opção ambas. Se ele tem a operação só em Santo Tomé, clicar só em Santo Tomé e dizer o valor real da sua faturação do período. Aquilo que tem registro na sua conta, ele introduz aqui o valor real das suas vendas. Caso o valor que ele comunicou na fatura está tudo de conformidade, basta dizer não, está tudo ok. Então, depois aqui embaixo temos uma informação que diz assim, não pode continuar com a submissão da declaração, o contribuinte deve substituir o registro no sistema e-fatura. Sim? Como o colega referiu anteriormente, temos aqui, não tem mais nada aí para consultar ou dar continuidade, temos aqui a opção de validar. Validar, que como o colega referiu anteriormente, é para o sistema fazer leitura para ver se está tudo de conformidade. Só assim o contribuinte poderá avançar com a submissão ou seja, a entrega da declaração do e-fatura. Então, vamos validar para ver se está tudo de conformidade. Outro pormenor também, como garantia, é sempre bom clicar em opção gravar, no botão gravar. Mas antes vamos validar para ver se está tudo de conformidade. Porque o sistema diz que a validação das informações foi feita com sucesso, quer dizer que está tudo ok, aí sim podemos submeter ou entregar a declaração do e-fatura. Mas antes, como sempre, o sistema faz uma questão, pergunta se deseja realmente realizar esta operação. Tá? Se está tudo ok, então, confirmar. Feito isto, o sistema diz que a declaração é entregue com sucesso. Quer dizer que a declaração do e-fatura, ou seja, a declaração 2110 foi entregue com sucesso. Só assim agora já abriu caminho para fazer a entrega da declaração do IVA. Porque como nós vimos anteriormente, neste período, que é o período 2, só tinha esse botãozinho. É para fazer a entrega da declaração 2110 ou de e-fatura. Então, depois de fazer a entrega da declaração da e-fatura, aparecem mais botões. São estes botões aí, que diz que é consulta de bens e prestação de serviços, como nós já vimos anteriormente, são mesmo para consultar essas vendas que o contribuinte teve no período, bem como consultar suas compras. E também apareceu mais outro botãozinho, que diz que é para substituir a declaração, se houver necessidade de substituir. Já fez a entrega da declaração da fatura, mas constatou que algo não está correto, tem a possibilidade ainda de substituir a declaração da fatura. Então, basta só clicar neste botão. Vou clicar. Clicando aí no botão, o botão, ou seja, no tipo de declaração já vem automaticamente para substituir ou declaração substitutiva, que é uma declaração de substituição que nós estamos a fazer. É do período 2. Se repara, apareceu mais um campo onde diz substitui o número, ou seja, se a declaração mantém, temos aqui a declaração original com um número e a declaração substitutiva já vem com outro número e o período correspondente. O procedimento é o mesmo como se fosse a entrega de uma declaração original, seguinte, todos os requisitos que nós vimos anteriormente é o mesmo. É só se tiver que mesmo substituir, é só carregar, submeter, então ela faz a substituição, ou seja, a declaração original é substituída por outra. Então, a declaração original desaparece, então a substitutiva que passa a tomar lugar da original.
Então, voltando. E vamos agora. Depois de ter entregue a declaração do e-fatura, vamos agora ao passo seguinte. Neste botãozinho em cor de laranja, diz que é a entrega de declaração do IVA. Clicando aí no botão cor laranja, abre-nos esta tela onde diz declaração periódica F1110. Quando você ouve falar de F1110, está a falar de declaração do IVA. Em vez de estar a falar de declaração do IVA, pode só falar através do código que é F1110. Ok, então, temos aqui na etapa declaração periódica. Nesta etapa, temos aqui o NIF, é claro, o NIF de contribuinte ou sujeito passivo, respectivo nome. Como nós vimos na declaração de fatura, declaração do IVA também tem um código, que é F1110, neste caso é a série da declaração, e o respectivo número que o sistema aleatoriamente atribui automaticamente este número. Como nós vimos também na declaração de fatura, a mesma situação, quanto ao tipo de declaração, é original, sem operação no período, sessão de atividade e substitutiva. O período da declaração, lugar de operação, como já referi anteriormente, um contribuinte pode ter sua atividade em Príncipe e em Santo Tomé. Então, nessa situação, se tiver em Príncipe e Santo Tomé, basta clicar em ambas. Se tiver só em Santo Tomé, basta clicar em Santo Tomé, ou no Príncipe, basta clicar no Príncipe. Rui, então, aqui. Rui? Sim, doutor Fernando? Sim, desculpa, eu vou interromper-te. Pronto, tendo em conta a importância deste conteúdo, vamos abrir um espaço para as pessoas poderem expor as suas dúvidas face à questão de verificação do e-fatura. Depois entraríamos na questão de submissão da declaração. Pelo menos para nós entendermos se as pessoas perceberam aquilo que foi esse processo, essa que é crucial também para efeito da declaração, a questão de validação, entre aspas, daquilo que é o processo do e-fatura. Então, faça isso, caros sujeitos passivos, caros representantes dos sujeitos passivos cá nessa reunião, nesse encontro, nesta formação. Nós vamos abrir um espaço de 10 minutos para que pudessem expor as suas dúvidas face àquilo que foi a transmissão do conteúdo acabado de ser feito pelo meu colega. Podem levantar as mãos, nós vamos por esta via, a semelhança da última parte que fizemos ontem, vamos levantar as mãos de modo que possamos escutar aquilo que é a preocupação vossa. Caro sujeito passivo, não tem dúvida nenhuma, eu fico muito contente que estejamos nesse estágio. Sim, Ketson Desanjo, por favor, pode abrir o seu microfone. Sim, boa tarde a todos. Eu entrei na reunião há pouco, coisa de alguns minutos, e já vi a reunião no meio, né? Então, eu estou assim meio no ar e não consigo fazer nenhuma pergunta porque eu não apanhei do início como são os processos e como desenvolver o processo da comunicação da parte do IVA, então eu não consigo fazer nenhuma pergunta e não tenho dúvida acerca disso, porque eu ainda estou no ar.
Alô? Presta atenção, não estou ouvindo nada. Alô, doutor Fernando? Sim, eu falei, ninguém escutou. É essa questão de que de vez em quando a gente distrai por causa dos microfones. Eu não abri o microfone. Pronto, eu vou repetir aquilo que eu disse. Pronto, para o Ketson, que disse ter chegado tarde, informei-te que as nossas sessões começam às 14h30. Se puder chegar um pouco mais cedo, nós agradeceríamos e logo estaria a par da formação. Mas, contudo, também disse que nós estamos a gravar as sessões, que desde ontem estamos a gravar, e depois disponibilizaremos para aqueles que estiverem interessados essas mesmas gravações. Independentemente disso, faremos também alguns tutoriais em vídeos e colocaremos nas plataformas que estarão ao nosso dispor, normalmente o nosso site, o nosso Facebook, e também exploraremos outros canais, normalmente o YouTube, que é para as difundirem. Então, haverá outras oportunidades para recuperar os conteúdos dados, para além também dos manuais que nós iremos distribuir para os sujeitos passivos. Okay. Tá bom, fico agradecido. Obrigado. Rui, por favor, pode continuar. Ok, desculpe, estava com o microfone desligado. Eu disse, antes de nós fazermos a apresentação da declaração do e-fatura, só existia esse botãozinho aqui. Depois de apresentar a declaração de e-fatura, já apareceu mais botões. O botão é um cor de laranja, que é a declaração do IVA, o botão azul mais escuro, ele diz consulta de transmissão de bens, prestação de serviços, são as vendas ou serviços comunicados no e-fatura, bem como as compras também do e-fatura. E o botãozinho para fazer a substituição da declaração do e-fatura. Continuando com a apresentação, vamos agora apresentar a declaração do IVA. É clicar neste botão, por laranja. Abre-se numa tela onde diz declaração periódica de F1110. F1110 é o código do formulário do IVA. F1110. Formulário 1110 é o código do formulário. Então, na primeira etapa, temos aqui declaração periódica. Na declaração periódica, temos aqui NIF do sujeito passivo, bem como nome ou razão social. E no campo a seguir, temos número da declaração. O número da declaração é composto da seguinte forma: o número do formulário, os últimos números, o número da declaração, o número que o sistema aleatoriamente atribui ao formulário. A seguir, tipo de declaração. Como nós vimos na e-fatura, são os mesmos: declaração original, declaração sem operação no período. Isso quer dizer que, se um sujeito passivo, num determinado período ou num determinado mês, não teve nenhuma venda ou nem compra, mesmo assim ele é obrigado a comunicar, ou ser obrigado a fazer a entrega da declaração. E temos a seguinte: cessação de atividade. E, por último, a declaração substitutiva, mesmo critério, como já expliquei anteriormente para a declaração de fatura. Então, só para mostrar, eu vou clicando aí. Declaração substitutiva. No período correspondente, aparece aqui um outro campo, onde deveria aparecer o número da declaração substitutiva e o lugar da operação. Como já disse anteriormente, tem indicação se é uma operação realizada em Santo Tomé, Príncipe, ou ambos os lugares, ou seja, Santo Tomé e Príncipe.
Então, vamos para a nossa declaração, que é uma declaração original. Não apareceu nenhum número, porque não fiz a entrega ainda da declaração original. Então, continuando com a apresentação. Indicar o lugar da operação. Já temos aqui o período, é uma declaração do mês de fevereiro de 2023. O lugar da operação, vou dizer que é Santo Tomé. O número da declaração, automaticamente o sistema atribui. Agora, vamos à etapa seguinte, onde diz transmissão de bens e prestação de serviços. Aqui, clicando nesta etapa ou clicando no seguinte, temos aí o quadro do formulário 1110. Neste quadro de transmissão de bens e prestação de serviços, temos diversos tipos de operações que podem acontecer com a transmissão de bens e prestação de serviços. Em cada tipo de operação está representada por alíneas. A linha A, numa coluna de alíneas, a linha A, B, C, D, E, F, G, H e J, que é a linha do total. E a coluna seguinte, onde temos valor tributável, valor da fatura, primeiro, valor da fatura, segundo, e a última coluna é a coluna de IVA liquidado. Já agora, estou falando para um contribuinte, ou seja, de um sujeito passivo de regime normal, na taxa de IVA é de 15%. Então, na primeira linha, a linha A, temos aqui transmissão de bens e prestação de serviços realizada a título oneroso no território nacional. Esta linha recebe todas vendas ou serviços prestados por um determinado sujeito passivo. Tudo que ele vendeu ou serviço que ele prestou num determinado mês ou período, todas as vendas, desse somatório de todas as vendas, vem aqui, vem o resumo ou somatório das vendas feitas neste determinado período. Para este caso, no mês de fevereiro, esse contribuinte vendeu num total de ou serviço desse montante. Então, tendo em conta que é um serviço em que IVA é aplicado a 100%, então, mesmo valor, vem para a coluna de valor tributável, e aplicando a taxa do IVA, que é de 15%, obtemos aí o total do IVA. Neste caso, é o IVA liquidado neste período. Ou seja, o IVA que o tal sujeito passivo cobrou aos seus clientes para depois ser entregue ao Estado. Então, na linha B, temos aqui transmissão de bens sujeitos ao regime especial realizada a título oneroso no território nacional. Temos um artigo do IVA que fala desta situação. Então, é o artigo 16º, número, a linha, artigo 16º, número 2. Se o contribuinte tivesse feito neste período uma operação que de respeito a este artigo, então apareceria aqui, neste campo, o valor bruto da operação. E aqui tendo em conta esse artigo, diz que é uma venda, só 50% da venda que suporta o IVA. Ou seja, neste caso, 50% do valor da venda iria cair neste campo, e só esse 50% iria ser tributado a taxa de 15%. Mas nesse contribuinte não tem uma situação, é por isso que não apareceu o valor daqui. Só para reforçar ou alertar, este formulário é preenchido automaticamente. Aí o sujeito passivo não terá a opção de alterar nenhuma vírgula. Então, é por isso, para reforçar uma vez, são informações que vêm do e-fatura. E automaticamente, consoante o código da sua comunicação no e-fatura, então os valores irão cair nos respectivos campos. E na linha de total, é somatório desta coluna, total, e aqui nessa coluna do IVA, liquidado, somatório também do IVA liquidado. Aqui também o contribuinte não terá opção para alterar nada, é só mesmo para visualizar aquilo que vem da fatura, e o sistema automaticamente vai carregando os respectivos campos consoante o código de transação feita a partir do e-fatura. Continuando com a apresentação, vamos à etapa seguinte, clicar em seguinte, ou no campo, na etapa seguinte, aparece o segundo quadro de deduções parcial de operações conjuntas, no último ano. Então, dedução parcial de operações conjuntas, último ano.
Aqui é uma situação que um outro sujeito passivo tenha, na sua atividade, tem situações que as pessoas vendem o produto ou serviço, a um outro produto tem isenção de IVA, ou seja, por um produto que tem taxa 100%, mas um outro produto, especialmente os produtos de gênero alimentício, que tem uma outra isenção de 50%, esse tipo de situações. Então, aqui, o sistema também irá fazer um cálculo para este quadro. Aqui, como se reparar no início da apresentação do colega, há um campo aí onde tem de dedução parcial. Inicialmente, o contribuinte, o sujeito passivo, põe aqui uma taxa provisória. Essa taxa aparece aqui automaticamente. Então, o contribuinte não tem como alterar aqui também. A etapa seguinte vem compra de bens e serviços no território nacional e importações no período. Vamos para essa etapa, ver o que temos nessa etapa. Etapas tem, como nós vimos no caso de compras, também esse é caso agora, ou seja, no caso das vendas, esse é quadro agora das suas compras feitas. Temos aqui compra de bens no território nacional e importações no período. Todas as importações, se for um sujeito passivo importador, então, automaticamente, nas alfândegas, ele vai suportar o IVA, ou seja, vai pagar o IVA ao Estado. Então, através do seu NIF, o sistema vai carregar, vai buscar através das alfândegas o IVA que ele já entregou ao Estado, das alfândegas, através das alfândegas. Então, esse valor pago, mesmo valor das suas importações, já vai aparecer aqui, ou seja, das suas compras importadas, bem como o IVA que ele suportou a pagar lá nas alfândegas, a levantação da mercadoria irá aparecer neste campo, neste quadro. Mesmo se for aqui internamente, qualquer compra que ele suportar internamente, desde que ele entrega ao seu fornecedor o seu NIF, o fornecedor a comunicar a venda do fornecedor, tendo em conta que ele entregou o NIF, então, automaticamente, as suas compras irá cair também neste quadro. E por isso é sempre bom efetuar as compras de seu fornecedor NIF e pedir que, ou seja, acompanha se o seu fornecedor comunicou as suas compras ou não. Caso contrário, se o fornecedor não comunicar, ele sai a perder. Automaticamente, os valores também irão cair neste quadro. Aqui o contribuinte, ou seja, o passivo, não terá a opção para alterar uma vírgula. Então, continuando com a apresentação, vamos agora à etapa seguinte, o imposto a pagar. Temos aqui imposto a pagar. Na linha A temos IVA liquidado. Transportado do quadro 1, coluna 3, a linha J. É o que nós vimos aqui no início. Quer dizer, IVA suportado, ou seja, IVA liquidado, vem daqui das suas vendas. IVA liquidado, esse valor vem, como lá diz, vem do quadro 1 a este quadro. A linha J é o total de IVA que o sujeito passivo liquidou, ou seja, que cobrou dos seus clientes para entregar ao Estado. Se nas suas compras tivessem um valor de IVA suportado, como nós vimos neste caso, essa situação, esse contribuinte não efetuou nenhuma compra neste período, então não suportou IVA, então, não tem IVA suportado. E o sistema automaticamente vai fazer os cálculos de IVA liquidado, IVA que cobrou os seus clientes e IVA suportado. Quando tendo em conta que não suportou IVA neste período, o sistema fez a diferença, então só tem IVA devido, ou seja, imposto devido. Só liquidou, então só tem que, neste período, tem que entregar ao Estado este montante de imposto, de IVA. Automaticamente o sistema faz todos os cálculos, diz que tem total de imposto a pagar este e o lugar de operação, ou seja, imposto a pagar é em Santo Tomé, tendo em conta que ele efetuou operação somente em Santo Tomé. Se tivesse operação no Príncipe, feita alguma liquidação de imposto no Príncipe, também apareceria aqui tem o valor correspondente a Príncipe. Continuando com a apresentação, vamos agora à etapa seguinte, ou outras informações. Outras informações temos aqui, a linha A, estoque inicial de bens no período. Esse quadro, sim, é de preenchimento manual pelo sujeito passivo. Quer dizer, mensalmente, cada vez que tiver que entregar a declaração do IVA, o contribuinte é obrigado a preencher este campo diretamente a partir deste quadro, a partir daqui. Ele tem lá o controle do estoque, estoque inicial de bens no período, ou seja, no período que ele está a efetuar a entrega desta declaração. E também
final, ou seja, final do período anterior. Esse campo aqui é de preenchimento manual, não é automático. Diz obrigatoriamente os contribuintes, ou seja, você tem que preencher estes 4. Vai ver lá na sua contabilidade, vai preencher estes campos manualmente. E por último, temos aqui a etapa que é regularizações de deduções efetuadas. A etapa seguinte. Aí, esta operação é uma operação que só é feita uma vez por ano, ou seja, no final do ano ou no período 12. Aí o sistema, tudo isso também, a partir desse quadro aqui, essa regularização é feita automaticamente. Aí o sistema vai pegar todas as vendas que ele fez durante o ano, bem como as compras, vai fazendo os cálculos para achar uma taxa, que é essa taxa de dedução parcial. Então, o sistema vai fazer leitura de tudo que ele comunicou de janeiro até dezembro, fazer o cálculo das suas vendas, bem, as vendas isentas e não isentas, fazer todo esse cálculo para apurar uma nova taxa de dedução parcial. Essa operação só acontece uma vez no ano, ou seja, no período 12. Quando nós não estamos ainda, não temos situação para fazer esse tipo de cálculo, não é possível agora apresentar como é que isso é processado. Então, feito isto, temos já todas as condições já para fazer a entrega da declaração do IVA. Como sempre, vamos validar se está tudo de conformidade ou não. Se por um motivo ou outro constatou, opa, esqueci de ver alguma coisa, então tem como retroceder ou voltar, clicar no botão voltar, vai até onde quer, ou clicar diretamente na etapa que pretende consultar ou visualizar alguma coisa. É só clicar no botão, clicar em cada etapa ou opção voltar. Ok, estando aqui nesta última etapa aqui de regularização de deduções efetuadas, aí temos a opção o botão de validar. Vamos clicar no botão validar. O sistema vai fazer leitura para ver se está tudo de conformidade ou não. Já fez a validação das transmissões das informações feitas com sucesso. Então, quer dizer que há condições já para fazermos ou se entregar a declaração do IVA. Então, é só clicar no botão submeter. Feito, clicando no botão submeter, o sistema diz que esta declaração foi entregue com sucesso. Feito isto, o contribuinte já cumpriu com a sua missão de entrega das declarações. Então, assim, feito, já concluiu com a sua obrigação, entregou a declaração do e-fatura, entregou a declaração do IVA, pronto. Mas depois, passa um minuto, constatou que há um outro problema, tem sempre a opção de substituir uma da declaração do e-fatura, bem como da declaração do IVA. Como nós vimos, depois de entregar a declaração do IVA, o estado da declaração já mudou de cor. Estava vermelho, passou para azul. Quer dizer, já saiu de por apresentar-se para apresentada e processada da conta corrente. Se você quer me perguntar como é que não aparece uma declaração na cor verde, no estado de apresentada. Por quê? Não aparece apresentada porque automaticamente, assim que ela é apresentada, ela já pula essa etapa, quer dizer que se já está na processão da conta corrente, quer dizer que já foi apresentada. Então, não tem lógica de aparecer mais da cor verde. Se está processando a conta corrente, quer dizer automaticamente ela já foi apresentada. Ok. Processando a conta corrente é um outro ponto do sistema que iremos apresentar também aos contribuintes. Mas por hoje vamos só falar de entrega das declarações. Isso é quanto a um contribuinte do regime normal, ou seja, que um contribuinte que liquida o IVA. Para um contribuinte que está no regime especial, ou seja, um contribuinte que tem taxa de 7% e 2%, é uma declaração bem simples. E espero que iremos ter uma oportunidade de apresentar uma situação destas declarações de regime especial. Não sei se há alguma dúvida ou não, do lado dos representantes do serviço passivo, não, quanto à entrega da declaração do IVA. Sim, Rui, vamos abrir somente mais 10 minutos para as pessoas colocarem a questão. Temos a senhora Josina Ombelina que está com a mão no ar. Por favor, pode abrir o seu microfone e colocar a sua questão. Ok, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de
Pronto, acho que a formação está sendo muito bem feita pelos apresentadores, estamos a perceber, não estamos ainda realmente a trabalhar, não é? A praticar, mas eu acredito que não será muito difícil. Mas há algo que me preocupa bastante e que quando eu vejo aqui as conversas de outros sujeitos passivos, também eu vejo que leva a preocupação é generalizada. É o seguinte, por aquilo que eu estou a ver, este quadro que apresentaram, é um quadro que é carregado automaticamente, né? E como disse bem o formador, estas informações todas vêm com base nas declarações do E-Fatura, que agora passam a ser feitas aqui. Mas a minha preocupação é que a minha situação, quando eu valido uma situação, a minha situação está muito relacionada com a situação também de outros sujeitos passivos, não é? Eu estou-me a referir ao caso das compras que eu faço, né, que tem o IVA suportado, está muito relacionada com a comunicação também que os outros sujeitos passivos façam. E isto me deixa preocupada, porque o E-Fatura já foi implementado desde 2020, para aquilo que eu sei, ainda não estamos numa situação regular. Eu não sei como é que vocês estão a ver nós estarmos aqui a fazer isto. Eu não vejo que seja um problema de substituição de declarações. O que eu vejo que pode acontecer aqui é declarações, pessoas que não respeitem o prazo, sujeitos passivos que não respeitem o prazo de declarar ou que tenham declarações incompletas. Isto é que eu levanto este problema. Eu não poderei, de forma nenhuma, pagar multas por me atrasar a entregar, a liquidar o IVA por conta de sujeitos passivos atrasados. Eu não sei qual é o elemento aqui de controle, como é que a direção dos impostos pensa atuar neste sentido. Obrigada. Sim, obrigado, dona Zosina Umbelina. Efetivamente tem toda a razão a expor essa questão. É uma preocupação bastante legítima e, efetivamente, como disse muito bem, é a preocupação da maioria dos sujeitos passivos. Pronto, nós da direção dos impostos, tendo já identificado há muito tempo esta, digamos, entre aspas, fragilidade por parte dos incumpridores, fragilidade transmitida para os cumpridores, nós temos em cima da mesa a solução para mitigar esse, digamos, esse aspecto. Uma primeira situação que concorrerá para esta mitigação é o que eu já referi inicialmente. Os sujeitos passivos têm que pôr na sua rotina a questão de verificar aquilo que são as suas atividades em termos de aquisições, normalmente também em termos de vendas, conforme disse o meu colega, para ver se os estados da comunicação dos elementos das faturas periodicamente estão a processar de conformidade. O nosso sistema e-fatura demonstra todos os estágios de que passa os elementos comunicados na fatura, das faturas, e na conta dos respectivos contribuintes tem essa visualização. Do lado da aquisição, também no e-fatura tem na conta dos respectivos sujeitos passivos aquilo que é a compilação de todas as aquisições feitas a qualquer fornecedor e que será congregada na conta do adquirente, nesse caso, sujeito passivo adquirente, e ele poderá confirmar se efetivamente todas as suas compras estão ali. Não estando, e esta aqui é a preocupação que eu disse legítima da dona Josina, o sujeito passivo, nesse caso a dona Josina, terá a possibilidade de logo que verificar isto, comunicar, ou
se mesmo que ele esteja ainda dentro do prazo para fazer aquela comunicação, logo que chega, comunica, diz, eu comprei a partir desta fatura. Então, pode fazer esse registro no e-fatura, de modo que a direção dos impostos, sim, terá informação daqueles que não comunicaram a fatura, que concorrerá para a questão de dedutibilidade, que é a parte bastante, digamos, interessante, entre aspas, para o sujeito passivo que faz a sua declaração de forma bastante regular, de modo que a direção dos impostos, o mais rapidamente possível, e nós temos essa linha de ação como prioritária das nossas ações, tanto de fiscalização como na ação de contencioso, na vertente de execuções fiscais, para que este ato seja colmatado, isto é, que dentro do período ou dentro no mínimo curto espaço de tempo, o sujeito passivo fornecedor tem que fazer essa comunicação, sob pena de pesada multa em caso de não comunicação. Então, há ainda alguma margenzinha assim daqueles que insistentemente poderão estar no incumprimento, não ser o cumpridor, mas todas as ferramentas que nós temos irá dissuadir bastante aqueles que poderão incorrer nesta prática. Por isso, como eu disse, é legítima a sua preocupação e nós temos conjunto de soluções que é para mitigar este aspecto. Porque, efetivamente, há de concordar do lado da administração tributária, não se pode conceder crédito sem se confirmar se efetivamente estes créditos são patentes. Porque aí estaríamos a abrir precedentes que é para outras situações menos boas que poderão ocorrer. Mas para salvaguardar aquilo que nós entendemos que é direito do sujeito passivo nesta vertente de dedutibilidade, então temos uma máquina bastante preparada que é para dar vazão a esta situação. Ok, muito obrigada pela explicação. Okay. Não sei se mais sujeito passivo tem questões, eu sei que estão a ser respondidas nas mensagens, nas abas das mensagens, e face a isso eu vou aproveitar só para introduzir mais dois, entre aspas, aquilo que eu chamo de conselho ou informação para o sujeito passivo. O colega que está da formação, a da declaração, tem um rol de que os sujeitos passivos terão que identificar o tipo de declaração a ser efetuado. E deste rol de identificação do tipo de declaração, apraz-me realçar 3. Primeiro, onde diz sem operação no período. O que isso quer dizer? Que todos os sujeitos passivos, para não entrar na infração do incumprimento por parte da entrega dentro do prazo legal da informação, pese embora não tenham tido nenhuma transação naquele período, são obrigados a fazer uma declaração periódica. E, neste caso, terão que selecionar aí sem operação no período. Outro aspecto que foi também realçado pelo meu colega é a cessação de atividade, que também foi aflorado a quando do primeiro conteúdo dado pelo nosso colega Ivan. A questão de cessação de atividade, se ao longo do período, por qualquer situação, o sujeito passivo entender cessar a sua atividade, ele também terá que fazer a declaração periódica. Neste caso, selecionando o tipo de declaração, conforme está cá plasmado, cessação de digamos, de atividade. Então, são essas duas, e depois temos a declaração de substituição, que foi bastante enfatizado pelo meu colega, que também tem que ter em consideração, de modo a corrigirem potenciais erros ou potenciais situações em que não concorreram para a declaração inicial feita. Então, são esses 3 aspectos que eu gostaria de realçar para que os sujeitos passivos tomassem em consideração e tivessem alguma atenção com efeito. Não delongando mais, temos ainda, vou abrir mais uma sessão para o senhor André Ramos, que quer colocar a questão. Por favor, senhor André, pode abrir o seu microfone e colocar a sua questão.
Sim, obrigado, doutor Fernando. A minha questão é muito simples. Então, relativamente à declaração do IVA, quer dizer, portanto, as operações ativas nós declaramos no e-fatura, as operações passivas também vêm via e-fatura, no sentido de que os nossos fornecedores também declaram. As alfândegas também será algo automatizado, tanto de exportação como importação. E a única coisa que temos de declarar é a autoliquidação dos serviços que vêm do estrangeiro. Será assim? Eu não sei se... Sim, obrigado, o André Ramos. Pronto, vou tentar passar para os colegas que estão também aí no back, se poderá falar, questionar, para não tomar o monopólio da intervenção, da explicação, tendo em conta que temos uma vasta equipa para este efeito. Não sei se iria chamar a colega doutora Alda, se estiver cá. Se não, pronto, eu responderei. Se tiver, só para equilibrar um pouco a questão de intervenção cá. Então, acho que é meu... tá. Obrigado, doutora Alda. Por favor. Não sei se entendeu a questão do senhor André Ramos. Sim, eu acho que sim. Se eu percebi bem, ele perguntava se tudo quanto são operações ativas e as passivas via os fornecedores, assim como as informações das alfândegas, seriam informações que o sistema ia absorver automaticamente. E é mesmo isso. Relativamente à autoliquidação, também tem digamos, eu estou de acordo com aquilo que diz, porque efetivamente a autoliquidação, tratando-se de uma fatura do não residente, esta fatura nunca estaria no sistema e-fatura. Então, caberá efetivamente ao sujeito passivo que consumiu o serviço de fazer a introdução deste valor, porque será um imposto que ele terá não somente que liquidar, como também deduzir, né? Porque há direito à dedução nesses casos. Efetivamente, o seu entendimento, o seu entendimento é correto, e nós corroboramos. Obrigada. Tá, muito obrigado. Só para complementar aquilo que disse a doutora Alda, face a questão de que consubstanciará em introdução dos valores, há outras vertentes impostas pela norma do imposto sobre valor acrescentado, maiormente a questão da dedutibilidade parcial, isto é conjuntos de bens e serviços consumidos em que poderá não concorrer à dedutibilidade a 100%. Então, isto também estará num rol de uma tela em que estará a oportunidade de os contribuintes declarar estas informações, isto é, passar esta informação para o CITIVA. Então, também concorrerá para, nesta tela, a questão das autoliquidações, porque tudo quanto será na base de introdução terá a respectiva tela para o efeito. Tá, obrigado, André Ramos. Pronto, vamos dar continuidade com o Rui. Rui, por favor. Sim, doutor Fernando, mas em princípio aquilo que era para apresentar hoje em termos de declaração é que nós temos disponível de regime normal agora, de regime especial não temos disponível, só se for numa outra oportunidade. Tá bem, sim, pronto, nós temos sim essas duas vertentes da apresentação da declaração, tanto para o regime normal como para o regime especial, apesar do regime especial concorrer com menor complexidade, entre aspas,
mas nós estamos a compilar, porque a nível da declaração tem outras consequências também, e aí vai fazer com que este conteúdo tenha que ser ministrado na próxima sessão. Então, nós estamos, face a isto, nós estamos perante, digamos, o término da sessão apresentada pelo colega Rui. Sim, pronto, vamos abrir mais uma vez o espaço para possíveis questões que os colegas, os sujeitos passivos cá presentes e que nós temos muito gosto de estar a caminhar lado a lado com os mesmos, em colocar as respectivas questões. Nós vamos trabalhar de maneira que para facilitar aquilo que será o aprendizado por parte do sujeito passivo desta questões de CIT, IVA, do Sistema de Informação Tributária Módulo IVA, nós vamos trabalhar o máximo possível, vamos tentar flexibilizar, porque aí nós entendemos que esta caminhada é conjunta e não podemos totalmente, ou simplesmente a direção dos impostos assumir todo o processo e aí vamos criar cenários que é para trazer os contribuintes, os sujeitos passivos para mais próximo de nós, podermos construir aquilo que é todo o sistema de gestão de IVA. Contaremos com a vossa colaboração em termos de crítica, vamos receber todas as críticas de braço aberto, porque sabemos que elas serão construtivas e a partir daí, sim, nós teremos no final um produto que satisfará a todos, tanto do lado do sujeito passivo como do lado da administração tributária. Neste caso, pronto, podemos, os sujeitos passivos podem sentir-se à vontade em colocar as questões. Se tiverem alguma sugestão também, poderão cá apresentar, vamos abrir esta janela também. Mas sempre no percurso do o melhor fazer para que este processo seja o mais tranquilo possível. Podem levantar a mão quem quiser intervir, por favor. Pelo visto, não temos muitas dúvidas. Não temos muitas dúvidas daquilo que está a ser a formação e não havendo intervenção por parte do sujeito passivo, vou tentar abrir a janela também para os colegas que estão à frente desse processo, estão a conduzir este processo, se quiserem trazer também a esta rebalta alguma contribuição, alguma informação para amenizar aquilo que poderá ser o impacto da aprendizagem deste sistema, então eu deixaria o microfone aberto para os colegas poderem pronunciar. Bom, é Rui Loureiro, só para... Rui, só um momento, porque vamos dar prioridade ao nosso sujeito passivo. Temos o senhor Feiti Derivado, então pode abrir o seu microfone e colocar a sua questão, por favor. Senhor Feiti Derivado está com o microfone fechado. Acho que não está, não sei se pronto, se levantou sem querer a mão. Sim, Rui, tu ias introduzir alguma coisa? Querias complementar os conteúdos que deste? Não, só pedir os sujeitos passivos para começar a entrar já em contato com o código de IVA, ler o que está no código de IVA, né? E também, principalmente, acompanhar também fatura, se os ficheiros não é fatura, se há qualquer dificuldade em termos de comunicação ou não. Se tiver qualquer dificuldade no TRC, aproximar a direção dos impostos, que estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas dos sujeitos passivos. É mais ou menos o que eu queria acrescentar. Sim, obrigado, Rui. É bastante oportuno aquilo que acabaste de falar, principalmente a primeira parte. Sim, esta terá que ser a nossa Bíblia para a questão do IVA. Os sujeitos passivos deverão
inteirar daquilo que é todo o regulamento do Código do IVA, pronto, pelo menos para ter a base suficiente para o entendimento de toda a funcionalidade deste imposto, ou, no mínimo, a maioria das funcionalidades. Pelo visto, os colegas também da direção dos impostos possivelmente acham esgotado aquilo que são pronunciamentos em termos de aconselhamento que temos. Sendo assim, só me resta mais uma vez agradecer do fundo do coração a presença de todos os sujeitos passivos que estão cá nesta caminhada conosco. Conforme tem dito, nós vamos fazer de tudo para que o processo de entrada em vigor do IVA seja o mais tranquilo possível e, consequentemente, todos estamos sempre de mão dada e continuarmos assim para o melhor de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã às 14h30. Viu? Quando eu faço. Se você não tiver microfone, que se fala que se ouve lá. Bom, eu quero procurar a menina voou novamente. É verdade. Agora é que sou o chefe geral nessa coisa. Coragem.